profeta Isaías, capítulo 40, nós vamos ler um texto muito conhecido, muito familiar nosso, ali no 29. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, queridos? Feche seus olhos por um instante. Querido Espírito Santo de Deus, que prazer para nós, que privilégio estarmos na Tua casa. Senhor, reunidos na Tua presença, hoje é a terceira reunião desse dia, e viemos falar da Tua palavra, do Teu poder. Fale conosco e ajude a nossa fé. Senhor, toca-nos nesta noite com um toque de grandeza. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, queiram sentar-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu já disse que é um prazer muito grande recebê-los nesta noite, e é. E daqui a pouco o pastor vai estar chegando aqui, porque ele está resolvendo algumas coisas, e daqui a pouco ele chega para fazer o encerramento do culto, e o Senhor será conosco e está sendo conosco. Eu quero que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, para poder falar aos seus ouvidos. E o que eu não consegui falar, eu vou falar aos seus ouvidos só. Mas o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, Ele há de falar em seu coração. Ele há de ministrar no seu espírito. E eu quero dizer para você que, eu quero que você saiba, que eu sei que todos nós temos uma história. E a gente respeita a sua história. Cada pessoa tem uma família, cada pessoa tem um endereço, cada um tem um histórico. A gente não caiu de paraquedas em lugar nenhum. Nós somos conhecidos como povo que tem um propósito. E se Deus tem propósitos em nossas vidas, às vezes a gente pensa que o propósito é só de vencer, de vencer e de vencer. E depois, se der, Gil, para a gente dar uma pinceladinha naquele cântico que não ensaiou nem nada, mas que cantou hoje de manhã, ele fala uma palavra que é verdade. A gente cresce, irmãos, às vezes é caindo, é tropeçando, é tomando uns escorregões bons aí da vida, que a gente desperta para a vida. E nesta noite, quero que você saiba disso, que nós amamos a sua vida e respeitamos a sua história e te levamos a sério. E quando lemos esse texto do livro do profeta Isaías, dizendo que o Senhor, Ele dá força para aquele que não tem mais força nenhuma, que está sem vigor. Ele dá força ao que está cansado. Nós somos uma igreja muito linda, nós temos homens e mulheres já de meia idade, de maduros, mas temos muitos jovens e adolescentes. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se encontrou muito cansado? Você já se cansou a ponto de chegar à exaustão? Tipo assim, olha, não quero mais nada. Para mim, vou usar palavras chulas minhas, assim, ó. Para mim, tanto faz a água descer como subir. Eu não conto com mais nada. A gente chega à exaustão, cansaço. Porque a gente vai lutando, a gente vai lutando. Chega uma hora que você fala assim, mas será que é tudo isso mesmo? Será que precisa tudo isso mesmo? E quando você vai lutando, e os resultados, irmão Ivan, são muito poucos, quase que nada. Aí não é que você é fraco, não é que você é fraco, é que nós somos seres humanos e nós queremos ver resultados de tudo que se faz. E quando fala que o Senhor, Ele dá força para aquele que está sem vigor, é quando nós estamos estafados. Nós às vezes falamos muito a respeito do espiritual, mas nos esquecemos que nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos que respeitar a nossa mente, nós temos que respeitar o nosso corpo e nós temos que respeitar o nosso espírito. Você quando você trabalha muito, num dia, em 2 dias você se desgasta, no 3º dia você não tem força. Então convém que você não gaste muita força, convém que você trabalhe menos para ter força para trabalhar a semana toda.
Você guarda um pouquinho de energia para conseguir chegar até o término de uma semana. Mas e quando a gente vai lutando com família? Quando a gente entra em guerras familiares? E quando nós entramos em pelejas ministeriais? Irmãos, vocês nunca ouviram o pastor vir ao púlpito, ao altar, e dizer: irmãos, não está fácil, irmãos, está difícil. Até quando ele diz assim: ó, esse mês vai ter que dar uma seguradinha, porque está mais difícil. Eu não gosto de ouvir, porque eu não sou acostumada a ouvir dizer que está difícil. Não é que nós somos pregadores de positivismo, não. Não é que nós somos pregadores de coisas fáceis, não, nós somos pregadores de boas novas. E o que é boas novas, senão o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele é libertador. Hoje, falando sobre a igreja do Evangelho Quadrangular, comemorando-se 69 anos de vida, olha que coisa linda, nós temos uma bandeira. E ela fala sobre salvação, ela fala sobre batismo no Espírito Santo, ela fala sobre cura, e ela fala sobre o rei que vai voltar. Então nós somos pessoas instruídas, nós somos pessoas abençoadas, porém somos pessoas que devemos ser respeitadas. Em um casamento, é muito importante que o marido respeite o limite de uma esposa. Porque, irmãos, quando você é menina, quando você tem 20 anos, 30, assim, 40, você é uma menina. Mesmo que você não se sinta menina, ouça o que eu estou te dizendo, você é. Valorize. Valorize a sua força. Valorize o seu organismo. Valorize que tudo que você se dispor a fazer, você vai fazer. Porque quando chega uma idade um pouquinho mais, dos aninhos ali mais para frente, ali, entra um negócio aí na vida da pessoa que chama menopausa. Irmãos, você tem que procurar uma ajuda médica. Você precisa de um auxílio. Você precisa de uma orientação. De repente você precisa de uma reposição. Porque senão você vai pensar em matar os outros e achar que você está endemoniado. E você não está endemoniado, você só está sem hormônio. É verdade isso. Eu não sou especialista na área, mas eu estou vivendo isso na pele. Vocês saem da minha frente. Brincadeira. É verdade. Aí você pensa assim, o que aquela pessoa fez? A pessoa não fez nada para você. E você está implicado com a pessoa. E você pensa que você vai implicar com pessoas longe de você. Não. A gente vai se implicar com quem está perto da gente. E aí você pensa que isso só acontece lá depois de um tempo. Tem mulheres muito jovens entrando em menopausa. Porque o ciclo de um corpo, ele varia muito, ele varia. E nós temos que ter sensibilidade para ouvir, ou para ler, ou para perceber o nosso corpo. Passava um programa na televisão, eu não lembro, acho que é Bem-Estar, que passava com aquele, Mariana e... eu não lembro o nome do rapaz. Vinha um médico ali, ele faleceu, o médico. E o médico, toda manhã eu ligava, porque enquanto eu arrumava as coisas, o médico estava lá falando e eu estava fazendo aulas de medicina lá dentro de casa. Gente, você estuda o que você quer. O que você quiser pôr lá para você ouvir, você vai estudando. E um doutor dizia que não adianta você ir no consultório, chegar no consultório do médico, sentar e o médico falar, fala. Você tem tanta coisa para falar que você não fala, você fala tudo, menos o que você precisava falar. Então, quando você vai ao médico, eu te recomendo, pega uma listinha, uma semana, um mês antes, vai escrevendo tudo o que você quer falar para ele. Você vai chegar lá, você vai falar só 2, mas põe lá no papel. Porque aí quando ele vê que você tem a listinha, ele vai falar assim, essa daí vai dar trabalho. Ou esse aí vai dar trabalho. Irmãos, e ninguém tem tempo para cuidar da gente, pastor Vinícius. A gente tem que ser uma vida prática. Não adianta querer ir no ginecologista ou no cardiologista, querer que ele faça papel de psicólogo ou de analista. Não estou bem. Ele vai falar assim, mas não é minha especialidade cuidar dessa área. Irmãos, porque eles também não estão aguentando mais. Cada um na sua área. E nesta noite nós estamos reunidos na presença de quem pode e sabe todas as coisas. Olha que privilégio. Deus, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe aonde nós estamos precisando de um toque da sua grandeza para a gente prosseguir. Você sabe que eu estava dizendo, e vou concluir,
Você não vai ver o pastor aqui no púlpito dizendo que está difícil. Mas o fato dele não estar dizendo que não é difícil, não quer dizer que não é. Às vezes as pessoas falam assim: eu quero sair para o ministério. Eu quero ser pastor. Eu quero ser líder. Irmãos, comece lendo as cartas. Comece a ler as cartas que o apóstolo São Paulo vai dando para os seus filhos na fé. Vai estudando. Vai vendo se você tem amor para caminhar com a pessoa o tempo que ela precisar. Porque seres humanos, irmãos, precisa de muita dedicação. E nós, como líderes, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ser um canal livre. Nós temos que ser um canal livre para que o Espírito de Deus possa fazer e falar como Ele quiser. E nesta noite de domingo, nós estamos aqui reunidos e o Senhor está dizendo: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Se você já esteve sem força, você sabe o que é não ter força. Mas quantas vezes você esteve sem força e você começou a buscar o poder do Espírito Santo? Irmãos, a igreja não se estriba, a igreja não está estribada no que ela tem conhecimento, ou no que ela pensa e no que ela acha. A igreja está baseada no que ela foi formada. Ela precisa do poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Um dos temas da nossa bandeira: Jesus batizador no Espírito Santo. Quando a igreja se reúne, às sextas-feiras, tem o culto do batismo com o Espírito Santo. Tem o culto do Espírito Santo. Você vem e ora. Quando você está lá na sua casa, na peleja, no dia a dia, mês após mês, se você ficar só preocupado, se você ficar só trabalhando e esgotado, você não vai sair do lugar. Mas se você gastar um tempo em oração, se você gastar um tempo em leitura da palavra de Deus, eu te garanto que você não vai receber força para falar mal dos outros. Você não vai receber força para pensar no que o outro está pensando de você. Você não vai receber força e poder para pensar assim: olha, mas parece que o fulano é diferente comigo. Não, quando nós estamos na presença de Deus, nos enchendo do poder do alto, nós recebemos força para caminhar, para andar, para voar. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Irmãos, você sabe o que é uma águia? Há alguns anos, nós ganhamos, a Bruna comprou um cachorrinho, que é a nossa cachorrinha hoje, a Amy. Ela era pequenininha assim, bem pequenininha. Hoje ela é maiorzinha, mas ela ainda é pequena. E nós estávamos lá no portal, eu estava cuidando do quintal, tirando o mato, cuidando do mato, e eu só tive a impressão que passou uma sombra assim, vup. Falei: o que é isso? Eu nunca vi uma águia, mas eu vi alguém parecido com ela. Eu vi um gavião. O gavião veio buscar a minha cachorrinha. Você acredita nisso? O gavião veio para pegar o filhotinho, e se ele coloca as garras dele nela, ela leva ele embora. Irmãos, tranquei minha cachorrinha dentro de casa. Falei: você não sai daqui por nada desse mundo, porque você custou muito caro. O que não tem preço, não tem valor. Diga assim comigo: o que não tem preço, não tem valor. E sabe os preços que a gente paga? Eu sei que eu estou olhando para pessoas que pagam preço de disciplina, de sequência, de determinação, de força. Você não faz mais o que você quer fazer, você faz o que Deus espera que você faça. Sabe, pastora Fátima, sabe quando você está na presença de Deus, com todas as dificuldades e situações que vêm sobre a gente, o Senhor olha para nós e vê a força que nós temos. E aí alguém pode olhar para nós e dizer assim: essa gente não vai conseguir, eu não dou mais uma semana para essa gente, eu não dou mais um mês para essa gente. Ou você está achando que do outro lado não tem torcida contrária contra você. A Bíblia diz assim, no Salmo 91, Pedro: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmãos, existe sim obra das trevas.
Existe sim torcida contrária. A inveja existe, ela existe. Ela é avalaçadora, ela é. Ela é destruidora, ela é. Existe ciúmes, existe ciúmes. Isso tudo é produção de um corpo, de uma carne. Mas nesta noite eu estou dizendo para uma igreja de homens e mulheres que não querem ficar estribados em uma carne, querem viver no espírito, querem viver uma vida nova, uma vida abundante. Deixa os ciúmes, deixa a inveja e se encha do poder e da graça e da misericórdia do Senhor. Mas para isso tem que buscar. Hoje eu fui entrar no elevador com o pastor cheio de malas, cheio de coisas, e eu fui entrando orando em línguas estranhas. Irmãos, a minha família dá risada de mim, porque você vai orar para o alimento. Eu não consigo orar em português, pastor Vinícius. Então eles falam assim: Senhor Jesus, abençoe o alimento de hoje, abençoe a nossa casa. E eu fico assim, amém, amém. Atrás do meu amém já vem o nananã, 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 e todo mundo lá, ai, amém, né? Amém já, né? Amém. Já, quer dizer, a sua família acho que não é assim, mas quis dizer assim, ó, já deu. A sua família já olhou para você e já disse assim, ó, já deu. Você já tentou fazer um louvor na sua casa, cantar uma música e alguém dizer para você assim, ó, deixa para o outro cantar. Mas dá uma rejeição na gente, dá uma angústia. E uma vez eu queria cantar igual a Soraya Moraes. Não era a Soraya Moraes, não, era a Ludmila Feber. Lembra, Gil? Eu queria cantar. Aí eu falei assim para o pessoal, queria cantar. Não, pastora, a senhora tem potencial. Ó, irmão, quando o pessoal falar que você tem potencial, não acredita muito, não. Vai devagar. Aceita o elogio, mas vai estudar para você não passar vergonha. E eu cheguei lá na igreja. Fui no ensaio dos meninos, todo mundo ensaiando. E eu queria cantar um hino de força, de coragem, Fernando. E era aquela música assim, ó. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. Lembra? As lutas, nananana, aconteceu isso lá, nananana, eu fui, não é para não parar, né? Eu fui, cheguei lá, falei, nossa, hoje vai cair fogo do céu lá na igreja, a hora que eu cantar essa música, achei que a hora que eu fosse cantar, o povo ia vir junto, ia ver o mover de Deus. Irmãos, fui sozinha, comecei assim, ó, aguenta firme, não desista, continue a lutar. A galera que traz, eu pensei assim, eles vão pegar junto, né? Ó eles, meu Deus. Aí teve um que levantou a voz assim, vai pastora, força. Eu, nananana. A hora que eu olhei no banco da frente, o pastor assim, olha. Falei, irmãos, fiquem com Deus, cada um na sua. Ouça o que o Espírito está dizendo para você. Você não pode querer ser o que você não é, mas você não pode deixar de ser quem você foi chamado para ser. Você é um portador de bênçãos, você é um portador de milagres, você é um portador de milagres, e quando nós somos portadores de milagres, nós atraímos, irmãos, negatividade. E aí nós temos que ser fortes, nós temos que ter força, ter coragem, não achando assim, ó, mas fulano está olhando feio para mim, deve estar com inveja de mim. Nossa, fulano está meio assim comigo, só porque eu troquei de carro a pessoa está diferente. Irmãos, para. Se o Senhor prosperar você e te dar graça de você comprar um carro, vai ser feliz, irmãos. Vai ser feliz, compra um carrão e sai para a rua mostrando, passa na lombada, passa bem devagar, olha para as pessoas, irmão, sabe por quê? Quando você está caindo lata no caminho, a turma nem olha para você, só dá risada, fala, aquele ali, em vez de ficar em casa, onde está? Mal sabe que nós estamos ralando, trabalhando, dando duro, e aí quando Deus prospera, irmãos, ouça bem isso, ouça bem isso. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a opinião do outro, que nós deixamos de viver as maravilhas que Deus tem preparado para nós. Mas o que vão pensar se eu mudar o meu guarda-roupa?
Eu vou pensar que você está feliz e abençoado, é isso que eu vou pensar. E se eu mudar meu cabelo? Eu sou morena, eu vou colocar umas luzes. O que vão pensar? Vão pensar assim, olha que linda. Aquele homem, nossa, ele andava, como diz o pastor, quando você compra uma camisa do Xing Ling, irmãos, você quer que ela dure 10 anos, ela não dura, gente. Você lava uma vez, ela fica desbeiçada, feia. O colarinho não ajeita, o botão não ajeita. Compra uma de marca para você ver. Compra uma polozinha de marca. Você lava desgramada 1000 vezes. Você passa ela. Você dá embora ela nova. E a turma fala assim, nossa, você deu nova aquela camisa. Mas faz 10 anos que eu uso, irmãos. Coisas boas têm preço, e coisas que não têm preço não têm valor. Olha para você, você sabe quem você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo molda-se em nós, Ele trabalha em nós, irmã Roseli. Não adianta ficar em casa, jogado da cama no sofá. Eu estou cansado. Irmãos, olha o poder da palavra. O que a gente disser é o que é. A palavra diz assim, olha, no livro do profeta Jeremias: eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de fazê-los prosperar e de dar a vocês um bom futuro. Às vezes nós ficamos trancados, não conseguimos acreditar que Deus vai abrir uma oportunidade de ter uma casa própria. Gente, de repente, a palavra aqui no altar, hoje de manhã o pastor especificou muito isso. O Senhor falou muito no meu espírito. Os melhores anos da minha mocidade, por ausência de visão, eu comi o resto das coisas. Mas nesta noite, pelo poder da presença de Deus, diante desse Deus que pega o cansado e levanta ele, que pega o abatido e fortalece ele, e pega aquele que está sem vigor e dá força para ele, é diante desse Deus que nós vamos pegar os nossos projetos e vamos colocar diante de Deus, e nós vamos profetizar. O melhor dessa terra é para nós, o melhor dessa terra é para os nossos filhos. Quantas vezes, vocês não, irmãos, porque vocês são outro nível, mas às vezes dentro de casa, vai fazer um almoço de sábado, de domingo, que está todo mundo, você fala assim, eu vou arrumar mesa. Em vez de pegar a toalha e abrir a toalha toda na mesa, você fala assim, põe meia toalhinha só, pega os copinhos de requeijão, põe aí, tá bom, tá legal assim. Não, isso é normal, dia a dia, cada um faz o que quer, como quer. Mas aí vai chegar uma visita na sua casa, você vai receber alguém que você gosta muito, e você tem um grande conceito para aquela pessoa. Então você, aquele dia, aquela semana, você faxina, você lava as cortinas, você lava o tapete, você escova o sofá, você coloca a mesa, você troca a toalha de mesa, você coloca os pratos, os talheres, o melhor. E aí antes da visita chegar, chega o esposo, chega os filhos, e diz assim, mãe, tudo isso é para nós. Olha, mãe, não, isso não é para vocês, é para a visita que vai chegar. Ou seja, para o outro que a gente valoriza tanto, a gente gasta tempo em oferecer o melhor. E para os que estão conosco todo dia, pega o prato lá, pega o talher lá. Você quer um suco? Vai lá fazer. Mas e se é alguém de fora? A gente se dispõe a ir e fazer o nosso melhor. Quando nós ouvimos o Espírito dizer assim, faça o seu melhor. O que você entende como fazer o seu melhor? Comer melhor. Comer bem. Comer bem não é comer muito. Comer bem é ter uma vida saudável. É comer bem para ter saúde. Durante muitos anos eu ouvi falando sobre estética. Aí você chega a uma altura da sua vida, você vê que estética é ilusão. Que o que prevalece é um corpo saudável. Você precisa ter o equilíbrio, no equilíbrio no seu interior.
Você não pode comer nada demais. Esses dias nós tivemos aqui, eu até contei na igreja esses dias, nós tivemos uma nutricionista, uma irmã nossa, e ela pôs aqui no telão que nós podíamos comer de tudo. Só tinha uma coisa que a gente não podia comer. Ela pôs lá um monte de pedra. Ela falou, só não coma pedra. Só, irmãos, que não sei do histórico de todo mundo, mas quando a gente era menino, nós não passamos fome, mas nós tínhamos vontade de comer coisa diferente. E hoje você pode ir ao mercado, comprar uma fruta, comprar uma carne, comprar algo diferente. Você pode sair para comer bem. E você fala assim, eu vou, mas eu tenho que comer pouco. Mas é melhor a gente se disciplinar, comer pouco, para poder comer sempre, do que querer comer tudo de uma vez e não ter saúde para não comer mais. Quantas pessoas que nós conhecemos, pessoas trabalhadoras, pessoas idôneas, que quando chegaram no término da sua, aproximando do término da sua vida, não podiam tomar água, não podiam pegar um copo de água e beber, mas tinha que umedecer um algodãozinho e molhar os lábios. Quantas pessoas de bem que você e eu conhecemos, que quando chegou no término da sua vida, irmãos, chegou lá no término, a pessoa queria poder comer um prato de arroz e feijão com ovo. A pessoa não podia, tinha que bater no liquidificador e pôr na sonda, colocar no nariz e a pessoa ficar com aquela pastinha, supondo que estava comendo algo. Pastora, por que você está falando isso? Deus é quem sabe. Eu quero que nesta noite você olhe para você e diga, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu não vou me matar de comer, mas eu vou comer direito, porque o Senhor está querendo dizer para mim, que Ele vai me dar força, Ele vai me dar vigor, Ele vai me renovar, Ele vai me dar coragem. Irmãos, hoje de manhã eu ouvi essa palavra, não foi isso que o pastor disse, mas foi isso que o Espírito disse ao meu espírito. Às vezes nós pensamos que a solução da nossa vida está no dinheiro. O dinheiro, irmãos, dizem que quando tem ele é muito bom. Irmãos, mas do que adianta o homem ter dinheiro e ele não ter visão para saber o que fazer com dinheiro? O que adianta o homem ter dinheiro e não ter saúde no seu corpo para poder ir dormir? Irmãos, deita e durma. Pastor Bira, Bárbara, deita e durma. Porque a peleja de vocês não é de vocês. O Senhor peleja a peleja de vocês. E Ele dá o que vocês precisam. Nós temos promessa. Nós somos o povo de Deus, pastor Décio. E a Bíblia diz assim que o melhor dessa terra é para nós. Mas só que às vezes os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. O mundo come o melhor, o mundo bebe o melhor, aparentemente, mas não, eu e você somos o melhor de Deus. Nós já tivemos o nosso antes e nós estamos tendo o nosso agora. Nós somos o povo que foi regenerado, mudado, transformado pelo poder da palavra. Tire a preguiça da sua vida, tire a falta de ânimo, não aceite ser um desanimado. Não seja um entulhador, não seja um acumulador de coisas. Olhe para a sua casa, queira que a sua casa seja o melhor lugar desta vida. Porque a hora que o Senhor disser assim, eu vou te renovar a ponto de te dar asas, você vai voar lugares altos. Ou você vai estar pensando que você vai ficar onde você está. Ouça o que o Espírito de Deus está te dizendo. Não importa o que você está vivendo hoje. Não importa a porta fechada hoje. O que importa é que eu estou trabalhando em você. Deus trabalha no vaso, irmãos. Deus amassa o vaso. Deus molda o vaso. Se você vai aplaudir, dá glória. Nós conhecemos um pouquinho do que é o mundo espiritual. E às vezes as pessoas pensam que Satanás quer roubar as nossas coisas. Que ele quer roubar o nosso carro, a nossa casa, quer roubar coisas da gente. Não.
Jesus diz que o ladrão veio, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Se Satanás conseguir embaçar a sua visão, ele te deixa cego. Sem visão, você não toma atitude. Se Satanás conseguir tirar o seu ânimo, a sua motivação, você não levanta mais. Você levanta do sofá e vai para a cama, da cama para o sofá. Se Satanás conseguir matar os seus sonhos, seus objetivos, pastora, quais sonhos? Eu é que te pergunto, quais sonhos você tem tido? Eu não tenho, pastora. Eu já sonhei tanto que nunca aconteceu nada, então eu não sonho mais. Não. Nós estamos na presença de Deus e eu estou te perguntando, em nome de Jesus, quais são os sonhos que você tem? Se eu viver um dia de cada vez, está bom. Tá bom também. Mas você tem que ter sonhos para a sua vida. Você tem que querer olhar no espelho. Quando você não quer olhar o espelho, é porque você está fugindo do confronto. E o Espírito de Deus está dizendo, então venha para o confronto. Eu vou guerrear com você. Você não está sozinho, eu vou estar com você. Isso está escrito, sabe aonde, irmãos? No 41, verso 10. Olha o que o Senhor diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Às vezes nós temos medo de confronto. Às vezes nós temos medo de desafios. Às vezes nós temos medo do novo, porque achamos que estamos sozinhos. Você acha mesmo que o Senhor te chamou para te expor à vergonha? Você acha que o Senhor investiu em nós para expor a nossa vergonha, a nossa nudez, para que todos pudessem rir? Existe um tempo debaixo do céu, existe um período em cima da terra, em que as portas se fecham na nossa vida, em que algumas portas se fecham, mas quando Deus fecha para tratar, não quer dizer que você vai morrer. Você já deve ter ouvido isso, que o intuito de uma poda, que quando um avicultor pega uma planta para podá-la, e ele depena toda ela, ele corta toda, você pensa, nunca mais ela vai produzir. Na estação certa, aquela videira ou aquela planta, ela vai voltar a produzir ramos, ela vai produzir ramos. E sabe o que Jó diz? Sabe o que o livro de Jó diz? Até mesmo para um tronco seco há esperança. Irmãos, eu não sei se você já passou por perdas, eu não sei se você tem frustrações na sua vida, mas olhe bem para mim nesta noite. Durante os melhores anos da minha vida, eu me escondi, eu fiquei escondida debaixo de uma cama, como uma lamparina. Eu me enchia de Deus, mas eu me escondia. Um dia meu marido se cansou e disse assim: chega. Ele não foi cavalheiro, ele não foi querido, ele foi duro, ele foi enérgico comigo. Ele disse: até quando você vai ficar se escondendo? Até quando você vai achar que não é para você? Até quando você vai achar que para você é difícil? Até quando você vai achar que você é a menor de todas? Irmãos, quando o Senhor chama Gideão, Gideão tem as mesmas atitudes dessas. E quando você lê a história de Gideão, você diz assim: nossa, é até cansativo Gideão não acreditar que Deus estava com ele. Irmãos, não julgue Gideão. Não julgue pessoas que estão em tratamento. Se você não entende o que está acontecendo na casa do irmão, aquieta, descansa no Senhor, porque a bênção do nosso milagre não está no muito fazer. O milagre da nossa vida está quando nós usamos a nossa fé e começamos a descansar nele, porque em Deus e para Deus são todas as coisas. Como é duro você fugir do que Deus tem para você. Como é difícil você se esquivar, você não acreditar que é capaz de ir e fazer. E o Senhor respeita isso. Mas chega uma hora que Ele diz: agora é a hora.
E esta é a noite, irmãos. Esse domingo, escreve no cantinho da sua Bíblia, escreve no seu celular, escreve na sua agenda. Dia 15 de novembro, o Espírito de Deus está falando comigo. Não importa o que eu fiz, ou o que eu estou fazendo, ou deixei de fazer, o amor de Deus por mim, Ele é o mesmo, porque é um amor incondicional. E eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Eu estou cansado, eu estou esgotado, eu estou intimidado, mas no nome de Jesus, eu me levanto, eu vou, e eu vou fazer uma obra maravilhosa. Glorianda la basurianda la baixei. Nós precisamos de poder, e a gente não recebe poder para perder, a gente recebe poder para vencer. Vença, levante a sua cabeça, abra a tua boca, profetiza as palavras certas para você, profetiza a palavra certa. Não se faça de vítima, não se faça de coitado. Mas eu estou ruim porque o outro não está. Esquece o outro. Você já percebeu que o outro não faz bem para a gente? Quando nós nos unimos, nós estamos na presença de Deus, nós nos fortalecemos um ao outro. Quantas guerras, irmãos, quantas pelejas. Eu tenho um grupo de pessoas que eu posso falar assim: por favor, você pode orar hoje. Irmãos, tem dias que a voz não sai, tem dias que a força é pouca, mas aí vem alguém e levanta o seu braço. Lembra Moisés? Enquanto Moisés levantava as mãos, tinha os seus súditos que levantavam as suas mãos, Arão que ficava ali levantando as suas mãos. Enquanto as suas mãos estavam erguidas, o povo vencia. Quando a Moisés abaixava a mão, o povo perecia. Nesta noite o Senhor está dizendo: eu quero levantar a sua mão, eu quero ser a sua força, eu quero ser o seu escudo, eu quero ser o seu escudo. Alguém saiu uma reportagem em tempo desses, alguém disse que uma das piores dores nas nossas emoções é um pai que enterra um filho e a traição. E nós estamos vindo de um ano, irmãos, o nome do nosso ano foi o ano da superação. Nós estamos no ano da superação. Eu quero dizer isso para você: você não é um patinho feio, e você não está excluído, você faz parte. Nós estamos vivendo um ano da superação. Alguns irmãos nossos foram embora, irmãos, por causa dessa Covid, esse vírus que nem mesmo a medicina, né, pastor Bira, ainda sabe como lidar com ele. Mas outros estão na graça, na bondade, na misericórdia. Continue se cuidando, Dorfo, continue usando máscara. Põe máscara, põe máscara. Mesmo que alguém venha e diz assim: isso é bobeira, não vai fazer nada. Faça a sua parte. Cubra bem o seu nariz, cubra bem a sua boca. Usa álcool em gel, porque o ano de 2020 vai passar, e o de 2021 vai chegar. E a hora que o ano de 2021 chegar, vai ser, a palavra profética vai mudar. Não vai ser o ano da superação, vai ser o ano do céu aberto. E tudo que estava retido, Deus vai devolver para a gente. Todos os milagres que você pensava era para esse ano, o mundo parou, irmãos, mas o reino de Deus, ele não para. Glória a paz, glória a paz, glória a paz. Desde a antiguidade não se viu e não se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu quero que você, se você puder, se coloque de pé na presença de Deus. Adoradores, cantores, venham à frente. Visualiza a sua casa.
na sua casa, deixa a sua mente lá na sua casa. Vê os cômodos da sua casa. Tudo que tiver em excesso, você vai dar uma ordem lá. E o que tiver faltando, você vai adquirir. Se o seu sofá já estiver bem vencido, e você diz assim: olha que feio, você vai parar de falar que ele está feio. Você vai dizer: eu vou adquirir um novo. Você vai usar o poder da sua palavra com a fé no nome de Jesus. Às vezes nós não podemos ter o financeiro, mas nós temos a nossa fé, que é a nossa arma de vitória. Irmão Ivan, o pastor disse hoje de manhã, eu vou terminar com essa palavra, que quando ele era menino, a casa que eles moravam era uma casa bem simples, como muitos de nós aqui. Não tinha forro, era telhado só. Quem já morou assim em casa só de telhado? E lembra, um cômodo no outro, você ouvia as conversas. E quando a minha sogra levantava de manhã, ela ia fazer almoço, preparar a mistura. Então eles acordavam com o cheiro da comida no nariz, acordavam tudo com fome já. É uma desgrama, ser pobre é uma desgrama, viu gente? Olha o que aconteceu. A minha sogra queria ter uma casa própria, e ela não tinha dinheiro. Ela chamou meu sogro e falou: olha, aquele homem lá, ele tem um dinheiro para emprestar. Vamos pegar o dinheiro emprestado, vamos comprar um terreno e vamos fazer a nossa casa. Ele disse: não vai dar. Ela disse: dá. É melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Irmãos, eles foram lá e emprestaram dinheiro, pagaram o terreno, fizeram a casa. E por uns bons anos, a casa deles era a mais simples da rua. Mas não tem problema. Nesses anos todos, ela criou os 5 meninos dela. Misael, ela criou os meninos dela na presença de Deus. E ela não tinha carro para ir na igreja. Eles iam de ônibus para a igreja. Eles moravam no bairro do estádio, Rua 19. Eles iam na igreja lá na Avenida 2, lá do Pastor Branco. Não tinha dinheiro para ir e voltar de ônibus. Então eles iam a pé e voltavam de ônibus. E quando voltava, ia ela e outras famílias ali do lado. Quando elas voltavam, os maridos estavam bêbados. Os maridos estavam bravos, querendo bater, querendo brigar. Aquelas mulheres entravam de ponta de pé, mandando as crianças ficarem quietas. Quieto, o pai não pode escutar a gente chegar. Elas punham na cama, cobria, não dava para comer. Não dá para comer, o pai tá bom hoje. E no outro dia o marido ia trabalhar, e aquela mãe acordava e punha aquelas crianças tudo para a escola. Criar filhos é um milagre. A gente está criando uma geração forte. Pai e mãe que está aqui nesta noite, receba a força de Deus, receba a graça de Deus. O pastor cresceu ouvindo isso. O que o pastor mais faz é fazer investimento. Não tem dinheiro para comprar isso. Não tem dinheiro, mas nós temos coragem. Nós temos visão. Você tem o dinheiro? Dá um pouco aqui, dá aqui o seu dinheiro aqui para mim. Eu vou investir aqui e depois eu te pago. E ninguém, meu amor, ninguém vence Deus em dar. Deus é Deus de amor. Deus é Deus de promessa. Deus é Deus de bondade. Deus de misericórdia. E eu estou crescendo. Hoje eu estou madura. Mas eu não estou só madura. Eu estou crente. Eu estou mais crente de quando eu tinha 15 anos. Porque antes eu conhecia de ouvir falar. Mas agora a gente já está conhecendo de com Deus andar. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Coloque a mão na altura do seu coração. Sorabás. Querido Espírito Santo de Deus, se posicione firme, irmãos. Traz a sua mente aqui, traz o seu coração. Lembra que você é corpo, alma e espírito.
Se você precisa de força no seu corpo, é no corpo que você vai receber. Se você precisa de força nas suas emoções, você vai ter forças. Se você precisa de uma ordem no seu espírito, você recebe nesta noite. Em o nome de Jesus, Pai, nós estamos orando e crendo no milagre sobre a vida das famílias, homens e mulheres que estão crendo no milagre, no sobrenatural. Faz algo surpreendente, faz algo que só o Senhor pode fazer. Muda a história, Senhor. Tire a miséria, tire a ausência de visão, tire a falta de coragem, tire o medo, tire a preocupação, tire o acanhamento, tire a covardia, tire a dependência de coisas e gere em nós dependência no nosso espírito. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito, renovados e abençoados em o nome de Jesus. Diga assim comigo: nesta noite eu recebo pela fé um toque da grandeza de Deus na minha vida, e eu sou mais do que vencedor. Vamos aplaudir a presença de Deus.